Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre as etapas da vida. Hoje vamos falar sobre a adolescência. E para isso vamos trazer também o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, está no livro Adolescência e Vida. Ela nos diz: o desabrochar da adolescência, a semelhança do elóreo, um botão de rosa, que se abre ante a arícia do sol, desvela-lhe a intimidade e se encontra adormecida, e desperta suavemente, aspirando a vida, exteriorizando aroma e oferecendo pólen para a fertilização e ressurgimento em novas e maravilhosas expressões. Assim é a adolescência. De forma poética, a benfeitora descreve essa fase e é a adolescência. O espírito encarnado se abre para as sensações das energias criadoras. Há uma ebulição de energias e provocam sensações e reações no físico e no mental dos jovens. Energias estão adormecidas no inconsciente pessoal, ou seja, no inconsciente dessa vida e no inconsciente coletivo, no inconsciente de muitas e muitas outras vidas que o jovem teve na sua experiência evolutiva. Todas essas experiências ressurgem como energias criadoras no psiquismo, na mente do adolescente. E o adolescente precisa lidar com todo esse campo de energia. E aí, onde entra os grandes conflitos, da adolescência. Vamos prosseguir para que possamos entender melhor. A benfeitora, no mesmo livro, irá trazer um pensamento onde ela nos diz assim: nem sempre esse despertar é tranquilo, podendo às vezes ser uma irrupção vulcânica de energias retidas que estouram, produzindo danos. Noutras ocasiões pode expressar-se como sofrimento íntimo, caracterizado por fobias de aparência inexplicável, mas que procedem dos registros perispirituais, mergulhados no inconsciente e repontam como conflitos, consciências de culpa, pudor exacerbado, misticismo, em mecanismos bem elaborados de fuga da realidade. Então, nessa fase fértil, pode nascer muitas plantas no terreno espiritual do adolescente. As vivências do passado espiritual do ser brotam no comportamento ali, gerando, por vezes, como a benfeitora nos diz, esses conflitos íntimos. O jovem procura sanar esses conflitos através de mecanismos de fuga. E aí entra, onde nós perdemos a porta. Pois o jovem começa a procurar fugir dessas energias através de muitos e muitos caminhos. E a maioria dos caminhos são os caminhos dos vícios, do desregramento sexual, da agressividade com o próprio corpo, da violência com o próprio corpo. Então esses conflitos estão registrados no próprio perispírito daqueles espíritos de todos nós que passamos pela adolescência. E isso provoca essas sensações. Por isso, esse grande desafio, e é ainda para os educadores, para a sociedade, essa fase da adolescência. Exige muito cuidado, muito tato para lidar com o adolescente. Nós vamos prosseguir, então, a benfeitora, onde ela nos diz assim: o corpo adolescente
é um laboratório de hormônios e trabalho em favor das definições orgânicas. Ao tempo, o psiquismo se adapta às novas formulações, passando um período de ajustamento que deve facultar o amadurecimento dos valores éticos e comportamentais. Então, o corpo e a mente se adapta para um campo de novas sensações, nos diz a benfeitora. É um período de adaptação, onde nós dizemos assim, psicofísica. É um período de adaptação no físico, na questão biológica e na questão mental, na questão psíquica. E é nesse período fértil que pode sedimentar várias tendências que estão latentes no inconsciente individual, ou seja, no inconsciente dessa vida, experiências que o jovem passou quando criança, e no inconsciente coletivo, inconsciente de muitas e muitas outras vidas. Então, ali nessa fase da adolescência, as tendências vão firmando. E aí o jovem vai procurando as suas inclinações, os pendores, as afinidades, os grupos. Então o jovem vai procurando se afirmar enquanto espírito e é. E aí o nosso grande papel em educar, de encaminhar, de conversar, de se aproximar do adolescente, de entender o seu mundo. Esse é o nosso papel enquanto educadores. Vamos trazer mais um pensamento da benfeitora, e ela nos diz assim: inadaptado ao novo meio social no qual se movimentará, sofre o conflito de não ser mais criança, encontrando-se, no entanto, sem estrutura organizada para os jogos da idade adulta. É, portanto, o período intermediário entre as duas fases importantes da existência terrena, e sim a regra de preparar o ser para as atividades existenciais mais profundas. Então a adolescência é a fase intermediária, ela está nos dizendo aqui. A fase intermediária, então o espírito em evolução, em crescimento, o espírito encarnado, ele não está mais na fase da criança, e não está ainda na fase adulta, ele está no meio. O adolescente está no meio. Não é mais criança e também ainda não é adulto. E aí é onde entra o grande conflito, pois o jovem procura se encontrar espiritualmente. E nessa fase de transição, nessa fase intermediária, muitas coisas acontecem. O seu corpo muda, a sua forma de pensar, os seus desejos vêm à tona, abre as sensações para o mundo dessas energias criadoras, e o jovem vai analisar isso aonde ele acha melhor. E sempre busca o prazer. E não aquele prazer de viver, mas o prazer ainda ligado à animalidade. E aí a sociedade, como nós sabemos, tem muitas influências negativas para esse jovem. E o jovem vai buscar, a maioria dos jovens, essas influências. Então, o nosso papel é de influenciá-lo para também as influências boas que existem na nossa sociedade, para nortear o jovem ao seu caminho da evolução. Nós vamos trazer agora mais um pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, no mesmo livro Adolescência e Vida. Ela nos diz assim: os pais e os educadores são convidados nessa fase da vida juvenil a caminharem ao lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações, porém exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade. Caminhar ao lado do jovem. Para compreender o jovem é preciso vivenciar um jovem, não tem outra forma, né?
Isso não quer dizer que os pais, né, os educadores, precisam se vestir, falar, né, se comportar como jovem. Não, não é isso, né? Viver com o jovem, compreender as aspirações, o mundo dos jovens. É diferente de nós imitarmos o jovem, não é isso. É ser amigo, não com palavras somente, mas com atitudes, demonstrando isso. Pois nessa fase, a amizade tem muita influência sobre a formação desse ser encarnado e está em sua tarefa ali para crescer, para evoluir. E a amizade é uma influência muito forte. Então, se nós, como pais, como educadores, estarmos a amizade, a confiança dos jovens, e nós influenciarmos eles, não com lição de moral, não. Quando nós damos lição de moral, nós afastamos o jovem, mas com exemplos, né? Procurando compreender, procurando viver no mundo do jovem e penetrar em seu mundo, influenciando através das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios comportamentos. É uma tarefa fácil? Não, mas uma tarefa desafiadora. Precisamos acreditar nisso e precisamos trabalhar com os jovens, precisamos ajudá-los a encontrar o caminho. Vamos prosseguir então com as palavras da benfeitora e sempre nos esclarece. Ela nos diz assim: o projeto existencial do adolescente não pode prescindir da visão espiritual da vida, da realidade transpessoal dele mesmo, das aspirações do nobre, do bom e do belo. E serão as realizações permanentes no seu interior, direcionando-lhe os passos para a felicidade. Então, a proposta educacional do Cristo é essa, e nos diz a benfeitora: fazer com que o homem se perceba como espírito e é. Despertar o espírito encarnado, principalmente nessa fase fértil e é a adolescência, despertar nesse espírito os valores da alma. Fazer com que o adolescente compreenda e existe nele potencialidades divinas no seu ímã, no seu ser. E essas potencialidades precisam ser desenvolvidas, precisam ser depuradas, precisam ser acrioladas. E nós não conseguimos fazer isso sem a prática do amor. Então, a prática do amor aos semelhantes e a si mesmo é o caminho. E como transmitir isso para os jovens? Como nós falamos, através de exemplos, através de atividades, através de vivência, não através de filosofias, através de palavras. Não, o jovem é ação, é movimento, e nós devemos criar esse movimento, essa ação. Vamos trazer o pensamento agora do Dr. Carl Gustav Jung, onde ele nos diz assim: o curso natural da vida é que o jovem deva sacrificar sua infância e sua dependência infantil dos pais físicos. O adolescente está destinado ao mundo e não continuar a ser sempre filho dos seus pais. Olha, e pensamento mais profundo. Como nos diz um irmão, ele nos diz assim: os navios foram construídos para se lançar ao mar alto e não para ficar atracado lá, né? O navio ele foi construído exatamente para se lançar ao mar alto, assim é o jovem. O jovem deve aprender a enfrentar os temporais para que possa alcançar a sua destinação como espírito.
Então, nós temos esse lema On Jovem: liberdade on responsabilidade. Este é o norte, né? E não adianta a gente ao jovem nem de uma prisão, porque o espírito nessa idade é lançar o mar alto, ele é se lançar o mar alto como navio, né? Então nós devemos dar a liberdade, mas a liberdade conjugada com responsabilidade. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio de lidarmos com o jovem. Mas isso mesmo, e o Cristo vem nos ensinando, né? É o nosso projeto para um jovem, a proposta educacional de Jesus: amar os semelhantes e a si mesmo. Quando o jovem vai se percebendo como espírito vai percebendo que existem valores no seu íntimo e precisa ser desenvolvido, então o jovem vai se enxergando como espírito. E a força que o espírito tem nessa fase da adolescência é uma força descomunal, né? É uma força e ele nem tem noção. É uma força e remove muitas barreiras. E se nós, com sabedoria, ensinarmos o jovem e utilizar essa força que tem, a começar trazendo mais particularmente aos nossos movimentos religiosos, nossos movimentos espirituais, dentro de uma asa espírita, de um centro espírita, dar abertura para o jovem, fazer o jovem utiliza essa força que tem de criação, de pensar, de idealizar, de projetar e possa consolidar os trabalhos dentro dos centros espíritas, dentro dos movimentos religiosos. Porque o jovem tem muita força. Nós devemos dar espaço ao jovem, trazendo o jovem para o encontro com o espiritual, com a espiritualização. E nós estamos chegando ao final de mais uma aula e, como sempre, nós agradecemos a Deus, agradecemos ao Cristo, a proteção do alto e vamos até uma próxima aula, né? Um grande abraço a todos.